Esse gráfico aqui sozinho explica o comportamento das altcoins nos últimos 2 anos. Nesse vídeo eu quero te explicar o que aconteceu, por que a Alt-Season não chegou em 2025. A gente também acreditava que ela poderia ter chegado já no ano passado e não chegou, mas naturalmente a gente conseguiu, trabalhando aqui, descobrir uma informação muito qualificada para compartilhar com vocês. E por que isso não aconteceu? E que não se trata de narrativa, mas sim de dados e números. Nós já apresentamos em dezembro aqui uma grande descoberta sobre as altcoins. A gente descobriu que existe um tipo de fluxo de capital vindo dos Estados Unidos que tem a capacidade de movimentar as altcoins para cima e para baixo. Tanto é que nós tivemos grandes movimentos de alta das altcoins ainda em 2023, em 2024. E o que aconteceu em 2025, por que ele não apareceu? Consigo ter uma... Que força foi essa, né, que carregou as altcoins para baixo? É uma coisa que é interessante de a gente saber que existe e de monitorar, porque naturalmente, né, é uma força que está invertendo agora do negativo para o positivo. O Ethereum está praticamente no nível de 2021 ainda, apesar de ter muito mais utilização, muito mais volume de transações, muito mais dinheiro na rede. É uma coisa que parece inconcebível do ponto de vista de fundamentos. Nós temos aqui vários altcoins ainda que são fundamentos sólidos, que só cresceram 70, 80, até 90% abaixo do último pico de 2021. Então, assim, parece que as altcoins acabaram e aí começam as narrativas. As altcoins morreram, nunca mais vai ter Alt-Season. Agora tem moeda demais, não tem mais como as altcoins subirem. Hoje existem muitas moedas. Então, um pouco disso eu quero explicar, que na verdade são racionalizações que as pessoas fazem para tentar explicar o que aconteceu com base em discurso. E esse discurso geralmente não está conectado com dados, especialmente essa ideia aí de que hoje tem muita altcoin. Meu nome é William Strapazon, sou investidor profissional em criptativos. Eu passei os últimos 4 anos desenvolvendo ferramentas profissionais para investimento em criptativos. A gente fez uma série de descobertas aí nos últimos 2 anos aí com um time de analistas, estatísticos, economistas. E eu tenho certeza que pouquíssimos analistas do mundo hoje têm as ferramentas que a gente tem à disposição aqui para analisar esse mercado. E o nosso trabalho, que você não vai ver aqui no YouTube, funciona sem ficar com o dinheiro de ninguém, a gente não fica com a custódia do dinheiro dos nossos clientes, sem promessas de retornos impossíveis e sem venda de cursos. Então, se você gosta de receber esse tipo de conteúdo que você não vai ver em outro lugar do YouTube, se inscreve aqui no canal para receber e faz o alerta do sininho aqui, porque ele vai te ajudar a receber os próximos conteúdos. A gente está o tempo todo estudando e trazendo informações novas. Primeiro, vamos recapitular um pouquinho do que a gente viu nos últimos 2 anos. A gente teve uma entrada massiva de capital institucional, um capital profissionalizado no mercado de criptativos, algo que não aconteceu na história do Bitcoin, nem do Ethereum, com tanta agressividade como aconteceu agora. E teve grandes empresas investindo, empresas dedicadas a investir nesse mercado, coisa que não acontecia. A gente teve o lançamento dos ETFs de 2024 para cá, que entrou muito dinheiro, especialmente no Bitcoin, que eu quero mostrar para vocês aqui. E tem uma série de ações aí de regulação favorável ao mercado cripto a partir desde o ano passado, pavimentaram o caminho para a entrada de fluxo de dinheiro. E é um atributo muito importante. Eu quero trazer uma perspectiva para vocês aqui do quanto dinheiro entrou no mercado cripto nesse período. Eu vou utilizar o Bitcoin e o Ethereum para isso. E esse gráfico que eu estou trazendo aqui do lado para vocês mostra o tamanho da onda que foi em termos anualizados. Ou seja, estou vendo ano contra ano, quanto tempo entrou, quanto a grana entrou. E vocês conseguem ver que tem uma onda de dinheiro entrando em 2020 e 2021, especialmente, até metade de 2021. Essa primeira onda desacelera ali em 2021 a 2022 e chega a ir para o negativo, ou seja, teve saída líquida de capital do mercado cripto. Tem uma conexão clara entre quanto dinheiro entra no mercado e quanto os preços movimentam. Isso é bem nítido nesse gráfico que eu estou trazendo para vocês. Em perspectiva, 2021 já tinha sido recorde histórico, entrou muito mais dinheiro do que entrou em anos passados. Em 2022 chegou a sair um monte do dinheiro e 2023 começa a se reacelerar. 24, 25, dá para ver que a onda que se formou foi ainda maior do que a onda de 2021. Então, esse é um primeiro ponto. Entrou muito capital nesse período historicamente elevado, em termos de dólares, é muito acima do que aconteceu no passado, o que corresponde, né, a uma alta de preços ainda mais acelerado. Agora, esse gráfico aqui do lado mostra o Ethereum. Ethereum remonta bem o cenário das altcoins. A gente não teve o mesmo fluxo de capital que entrou no Bitcoin, nem perto do pico aí de 2021, bastante distante disso, embora tenha passado pelo mesmo fenômeno do grande pico em 2021, menos entrada de capital em 2022, uma retomada, reaceleração em 23 e 24 e 25. Né? Então, ele teve entrada real de capital relevante nesse período, muito mais do que em anos anteriores, mas ainda não no pico de 21. E isso explica, em parte, né, a divergência que aconteceu entre o Bitcoin e as outras altcoins, incluindo o Ethereum. Então, por que isso acontece? Né? Por que entra tanto capital? Já teve também ETF de Ethereum. Por que aconteceu que não entrou tanto recurso em outros ativos quanto no Bitcoin? Tem algumas explicações para isso.
na perspectiva ainda de fluxo de capitais. Nós conseguimos comprovar matematicamente uma dependência do capital que vai para altcoins vinda de uma determinada camada aqui de fluxo de capital dos Estados Unidos. Não é qualquer dinheiro que é impresso, não é um banco emprestando dinheiro, que é uma forma de impressão que vai fazer o preço do Bitcoin, do Ethereum subir, ou das outras altcoins subir. Tem determinadas camadas ali da geração de dinheiro dos Estados Unidos que cria, né, uma condição para que esse dinheiro extravase para altcoins também. Só que o Bitcoin, a gente consegue, estudando uma série de componentes de fluxo de outros países, a gente consegue perceber que ele foi menos afetado pelo cenário americano e mais afetado pelo cenário de outros países. Por exemplo, a China imprimiu muito dinheiro no ano passado e isso claramente afetou positivamente o Bitcoin. A União Europeia também teve uma onda de impressão de dinheiro em ordem diferente do próprio Estados Unidos. Então a gente percebe que o Bitcoin já é um ativo mais global, o Ethereum ainda não é tanto. Antes de eu te mostrar essa força no detalhe, já dá um like nesse vídeo aqui, que isso ajuda esse material a encontrar outras pessoas. Me ajuda a compartilhar esse conteúdo aqui no final, se você gostar desse conteúdo, e já vai deixar muita gente aí distante da narrativa, né? Do halving, que a cada 4 anos acontece tal coisa. Por favor, eu sempre ter força, né? Fujam disso. O ciclo de alta do Bitcoin não terminou ainda, né? Ajudem a compartilhar essa informação. Vamos lá, então o que aconteceu nos Estados Unidos que foi tão bom para o Bitcoin no primeiro momento e depois não contribuiu tanto? Fez muito preço naquela primeira onda de alta e depois não contribuiu mais. Ficou muito popular essa informação e ela é verdadeira, a gente também consegue comprovar ela do ponto de vista matemático, que é o tal do Quantitative Easing, ou QE em inglês. O que isso foi? Tá? Foi uma ação do Banco Central americano em que eles literalmente imprimiram dinheiro para comprar ativos financeiros. Isso aconteceu no Covid, no pós-Covid ali. Esse gráfico que eu estou mostrando aqui para vocês na tela, ele é o balanço de ativos do Banco Central americano. Então, esse é o balanço de ativos, como se fosse uma corporação, né, mas dessa instituição, que é o Banco Central americano. E ele cresceu muito rapidamente. Ele cresceu rápido porque não existia um monte de dinheiro para comprar. Os países podem imprimir dinheiro para comprar ativos. Eles compraram uma série de tipos de ativos. Eles compraram títulos de dívida dos Estados Unidos. Eles chegaram a comprar ações, eles compraram uma série de ativos financeiros, deram dinheiro para banco, crédito para banco não falir, fizeram uma série de operações financeiras e isso inchou o seu balanço de ativos. Isso aconteceu várias vezes na história, mas naturalmente isso aqui foi a maior porrada, né, em termos de impressão de dinheiro da história. E isso ocasionou também uma onda de inflação nos Estados Unidos, que o Banco Central ainda está lutando contra essa onda inflacionária. E quando a inflação disparou para um número assim próximo de 10% ao ano, que foi extraordinário para os americanos, e para nós é normal, eles lá resolveram tomar atitude no Banco Central de aumentar juros. Também aconteceu aqui no Brasil, né? Disparada a inflação é o mecanismo que o Banco Central tem, eles aumentaram os juros e fizeram outra coisa do outro lado, que foi enxugar a quantidade de dinheiro. Então eles passaram a vender títulos de lá para cá. Então a gente vê ali que a formação de pico foi literalmente de 27/4 de 2022, aproximadamente isso, né? Não é exatamente esse o maior valor, mas eu peguei no gráfico bem dado ali para dar uma aproximação de quando foi a máxima de geração de valor nesse sentido do aumento de balanço. Ou seja, até ali o Banco Central continuava comprando ativos e de abril de 22 para frente, eles passaram a fazer um movimento contrário. E isso teve um impacto significativo nos mercados. Se você acompanhou, não só o Bitcoin caiu muito, o Bitcoin chegou a cair 70% nesse período, ali, nessa onda de 21 a 22. Essa redução do balanço do Banco Central americano teve aí um efeito muito significativo, tanto em criptativos quanto no próprio mercado de ações americano. Teve uma correção bem significativa nesse período de 2022. Na verdade, não apenas, né, esse período de queda. Antes disso, em meio de 2021, metade de 2021 para frente, o bicho começou a pegar porque simplesmente esse volume financeiro impresso ele desacelerou. Então era tão dependente o mercado desse volume de dinheiro que estava sendo impresso que a hora que isso começou a diminuir já foi o suficiente para que os mercados caíssem. Durante a expansão, impactou negativamente durante o período contrário, mas se fosse olhar por esse gráfico aqui, que eu acabei de mostrar com vocês, a gente não teria comprado Bitcoin até agora, né? E nesse período de 22 para frente, no final de 22 especificamente para frente, a gente teve aí uma explosão do Bitcoin. O Bitcoin subiu 8 vezes, enquanto essa política ainda estava vigente. Foram os outros ativos que sofreram um pouco mais. Então, claro que esse balanço de ser enxugado, uma coisa que acabou agora, encerrou esse momento agora em dezembro, esse processo, ele prejudicou, ele foi uma pressão, um vetor de força econômica contrária, tanto a criptoativos quanto a outras classes de ativos. E mesmo assim, ele tem bolsas aí americanas renovando máxima, Bitcoin renovou máxima, e nós tivemos também um pouquinho de divergência agora nesse final de ano para cá, mas o fenômeno é basicamente o mesmo, né? Uma força que teria favorecido tanto ações quanto cripto
se tivesse ido na direção contrária. Esse é um ponto-chave. A gente vai ter outra onda de expansão, e eu acredito que deve começar esse ano mesmo. Mas a questão é que essa redução do balanço ativo sempre atingiu com força, né? E sempre serviu como uma pressão contrária, só que não seria um argumento suficiente para a gente não ter investido em Bitcoin nesse período, você não teria ficado aí com dor de barriga, né? Porque toda a multiplicação que ele teve ali de 22 para cá. Qual que é o ponto-chave aqui? Nós temos a ideia de que, então, isso aqui explica tudo. E claro que não, se você olhar com atenção, isso não explica nenhuma coisa. Acabei de dizer que não explica o Bitcoin. E ele não tem aí uma precisão matemática em termos das variações dele com o impacto em cripto. Aliás, tem, mas numa janela muito específica, que foi a de 2021. Então, a gente consegue demonstrar matematicamente que esse quantitative easing, esse fenômeno de expansão do balanço de ativos do Fed, ele impactou Bitcoin. Mas ele não explica sozinho, a não ser naquele momento, tudo que estava acontecendo. Então, a gente descobriu que existem uma série de outras variáveis que a gente consegue desmembrar, que não estão ali no balanço de ativos, algumas estão, mas a gente conseguiu quebrar esse fenômeno no gráfico inicial que eu mostrei para vocês, que esse sim conta uma história muito mais completa do que aconteceu especialmente com as altcoins e também com o Bitcoin. Então, ele representa melhor a composição dos fluxos de capital que estão indo de verdade para o mercado financeiro. E são 3 tipos de variáveis, vocês conseguem ver que tem 3 cores diferentes, a preta, a vermelha e a laranja no gráfico. Eu não vou detalhar todas, mas eu quero que vocês tenham uma impressão geral disso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou quebrar esse componente, esses 3 componentes aqui, em um que eu vou apresentar o que é muito importante. E que a gente sabe, porque já foi falado publicamente que ele vai voltar a acelerar, que é o componente da impressão de dívidas. Por que isso é importante? Porque esse fenômeno, então, continuando acontecendo, tem uma tendência de longo prazo para fluxo de capital que não precisa deixar de ir de um lugar para o outro, que é o normal. Eu saio vendo commodities, compro uma casa. Vendo imóvel, compro Bitcoin. Então, não depende desse fenômeno de rebalanceamento, de troca de mãos, o que acontece também. Mas sempre vai existir mais dinheiro e mais dinheiro novo. Essa que é uma loucura, né, do modelo moderno de economia que os países adotaram. Então, qual que é o fenômeno? Quando a gente olha aqui apenas para a emissão de novas dívidas dos Estados Unidos, aqui eu estou colocando nesse gráfico, agora não é mais o preço do Bitcoin, e sim o valor de mercado das altcoins, e estou colocando a emissão de dívida dos Estados Unidos. Não exatamente nos dias que elas aconteceram, eu estou jogando para frente para sugerir um impacto, projetar o impacto que essa emissão de dívidas tem na criação de dinheiro real meses à frente. Tá? Esse lag é bastante grande e ele impactou claramente os mercados de forma parecida com o gráfico que eu mostrei antes. Então, a gente tem aqui essa faixa cinza, a impressão de dívida, e, de novo, a linha preta, o valor de mercado das altcoins combinado, incluindo o Ethereum. A gente consegue perceber o seguinte, que a emissão acelerada de dívida pelo governo, meses à frente, gera grandes ondas de impressão de dinheiro, que essa grande onda de impressão de dinheiro que se dá através da emissão de dívida, ela chega nos mercados e afeta os mercados e afeta todos os tipos de ativos, incluindo as altcoins. Então teve uma grande onda em 2021 que não foi comparada à onda dos meses passados. Aí teve uma queda dessa emissão do dívida aqui, até com um patamar negativo, junto com o aperto financeiro, e agora voltou a subir, teve uma nova onda. Afetou muito as ondas de alta no mercado de altcoins de 2023, de 2024, aquele final de 2024 que deu uma porrada nas altcoins, foi muito puxada por conta dessa onda aqui, né? Porque a gente cruza uma série de fluxos, então eu sei qual que a gente consegue fazer um modelo de decomposição para saber o que afetou mais em determinado momento, e exatamente essa variável foi a que melhor explica o fenômeno da alta das altcoins ali no final de 2024. Muita gente viu os criptoativos valorizarem muito rapidamente, em um intervalo de 3 meses aproximadamente. Esse gráfico também explica de forma interessante uma queda da emissão de dívida, também representou menos dinheiro sendo impresso por essa variável, e por algum acaso aí também teve um enfraquecimento tanto do mercado, tanto dos preços do Bitcoin, quanto do preço das altcoins nesse período. Essa foi uma das razões, é um dos vetores que jogou contra como um todo. Mas veja que isso aqui não tem nada a ver com o balanço de ativos do Banco Central, que de 22 para cá só caiu. Então ele teve outros componentes aqui de impressão de dinheiro, e esse é o ponto-chave, que acabam tendo um impacto adverso diferente, né, do que o próprio balanço de ativos, que é tão conhecido. Então, se eu falar o ponto-chave aqui dessas ondas que eu estou mostrando no gráfico aqui para vocês, é que elas tiveram uma grande aceleração e se dissiparam depois. Depois aconteceu em 2021, depois agora teve uma grande onda, 2021, né, de emissão de dívida, agora teve uma grande onda em 24, e que impactou a 24, um pouquinho de 25, mas especialmente no final de 2024. E agora esse fenômeno voltou a reacelerar no final do ano passado.
Então ele está em estágios iniciais ainda de crescimento, mas está em aceleração. E a gente sabe que o Tesouro Americano irá precisar emitir uma porrada de dívida esse ano, simplesmente para refinanciar, para continuar o processo de refinanciamento do governo americano, tá? Então, isso foi anunciado já que acontecerá, a gente sabe que isso vai acontecer, e isso tende a continuar acontecendo, ou seja, esse fenômeno que começou em dezembro do ano passado, continua acontecendo aqui, e meses à frente isso vai impactar os mercados. Ainda a grandeza desse último fenômeno de impressão ainda não aparece, já vai começar a dar impacto esse mês ainda, pelo nosso cálculo, mas ele ainda não é da grandeza tão significativa quanto foi no passado. Então é bem importante estar atento, porque isso vai desencadear uma nova onda de alta dos criptoativos também, assim como em outros ativos. Mas é claro que não é tão simples quanto o que eu estou dizendo aqui. Eu estou fazendo, talvez, dando a entender que é só para olhar essa variável aqui da impressão de dinheiro que você resolveu toda a equação. E é claro que não é, um fenômeno muito mais complexo. Por exemplo, a queda de preços que aconteceu no Bitcoin ali de janeiro a março de 2025, que foi uma porrada aí que todo mundo sentiu, ela não é explicada pelo fenômeno do capital dos Estados Unidos, que estava acelerando naquele período, e sim explicada pelo fenômeno da queda de fluxo de capital no mundo como um todo. Então, no geral dos países, a gente teve uma grande queda, que é o que eu mostro aqui para vocês nesse outro gráfico. Então, a gente tem que sempre olhar, um conjunto de forças sempre está agindo sobre os preços. E essas forças, né, geram, então, a entrada de capital em mercados, ou saída de capital nos mercados. Aí tem uma grande saída ali que acabou coincidindo com uma série de eventos. Aí teve tarifas do Trump, aí teve guerra comercial Estados Unidos e China. Então teve uma série de coisas que aconteceram ao mesmo tempo, enquanto ele estava tendo uma pressão negativa desse vetor de fluxo global, como a gente mede aqui. Então esse é o que vocês conseguem ver nesse gráfico. Então nesse caso os Estados Unidos não adiantou nada, né? O fluxo capital americano está subindo porque teve uma porrada realmente muito forte para baixo do fluxo global. Tá? Então eu quero mostrar isso para vocês também, para que vocês acompanhem. Aqui tem um ponto bem chave também, que é um excesso de dependência no momento atual de fluxo de capital para movimentar o mercado. Isso se deve a um mercado financeiro bastante complexo que ele tem hoje, e ele tem sido muito pouco influenciado pelos fundamentos e muito influenciado por fluxo de capitais. Isso é uma novidade na história dos investimentos. Isso não é uma coisa desse ano, né, do ano passado, mas não é uma coisa que sempre foi assim. O normal era grandes fundos de investimento investindo o capital dos seus clientes em ativos de alto valor. Então essas forças aí, uma hora é mais determinante, outra hora outra é mais determinante, e o nosso trabalho é estar acompanhando isso e vendo como isso impacta os mercados. Especialmente quando a gente olha aquelas outras variáveis que não são a preta, que eu mostrei no primeiro gráfico para vocês, a gente consegue ver elas em termos de retornos, elas explicam muito bem as variações das altcoins. Aqui eu botei as variações, essa foi a grande descoberta que a gente fez em dezembro. Então os retornos do Ethereum em azul e as variações dessas variáveis ali em preto. Elas coincidem, elas não só coincidem, né? Não só tem correlação. A gente consegue testar elas matematicamente, tem relação causal, elas passam por uma série de testes estatísticos que a gente executou aqui na empresa. Então a gente sabe que isso aqui tem uma conexão muito clara. O que não quer dizer que vai continuar para sempre assim, mas quer dizer que a gente consegue acompanhar se essa dinâmica está acontecendo com dados, para que a hora que ela se quebra, a gente pare de prestar atenção nisso com tanta força. E aqui na tarde a gente faz isso por você. A gente acompanha 24 horas por dia o mercado através de ferramentas, acompanha o balanço de ativos do Fed, acompanha fluxo de capital do modo geral, acompanha fluxo do ETF também, que é muito menos relevante hoje do que o pessoal comenta na internet, dados on-chain, acumulação institucional. A gente acompanha sentimento do mercado e compartilha aqui, eventualmente, né, alguns insights com vocês, para vocês entenderem o que realmente está movimentando o mercado, que não é só preço, não é análise técnica e não é definitivamente o ciclo de 4 anos, e sem vender curso nenhum, sem mentoria cara, sem promessa de retorno, impossível. Se você quer investir em valores relevantes e quer estar ao lado de quem já faz isso profissionalmente há bastante tempo, com bastante sucesso, e que está olhando no detalhe dados para tomar decisão informada, eu sugiro que você dê uma olhada aqui nos links da descrição do canal, entre em contato com o nosso time, converse com alguém aí, sem compromisso nenhum, só para conhecer o nosso trabalho, um passinho além, com certeza você vai ganhar tempo e não perder tempo fazendo isso. Tá? Não seja um torcedor no mercado, invista com base em dados e análises e da maneira certa, o dinheiro na sua mão, do lado de pessoas que estão fazendo isso com um alinhamento de interesse. Tá certo? Um abraço para você e até o próximo vídeo.